paz, mulheres, boa tarde. Nossa, que animação, boa tarde. Amém, vamos ficar de pé para a gente dar início a essa reunião de mulheres lindas, cheirosas, maravilhosas, amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais este momento, por mais esse tempo que o Senhor reservou para cada uma de nós. Senhor, nós rendemos a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, tudo aquilo que o Senhor tem feito para cada uma de nós, pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom e fiel, maravilhoso. Mesmo que nós não merecemos, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo maravilhoso. Meu Deus, eu oro agora neste momento e levo a Ti, Senhor, todo o pensamento, a Ti, para que tudo aquilo que for ministrado nesse lugar, Senhor, possa entrar verdadeiramente em nossos corações, para que nós possamos praticar, colocar tudo aquilo que o Senhor quer que nós aprendemos na nossa casa, que nós verdadeiramente possamos ser aquela mulher de provérbios sábia, que possamos estar auxiliando o nosso esposo para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para que nós venhamos ajudar os nossos esposos a cumprir o propósito, Senhor, e que nós também venhamos cumprir o propósito em cada uma de nós, em nossas vidas, que o Senhor possa estar neste momento repreendendo toda a atmosfera do inferno sobre este lugar. O Senhor possa estar levando as nossas mentes cativas a Ti, toda alma oprimida, depressiva, ansiosa, nós acalmamos agora em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar trazendo paz, refrigério, onde só o Senhor pode dar a nós, a nossa vida, a nossa casa. Nós repreendemos toda a opressão de Satanás, para que nós venhamos receber aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós, que o nosso coração possa estar aberto para aquilo que o Senhor vai fazer neste momento de comunhão em cada uma de nós. Senhor Jesus, venha Senhor sobre as nossas vidas, o Teu Espírito Santo, que o novo do Senhor possa vir sobre nós. Meu Deus, venha Senhor, aquelas que estão mortas, frias, que possa receber do Senhor um renovo, que possa, Senhor, gerar vidas, transformação na sua casa, em nome de Jesus. Eu te agradeço e te louvo, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia é para todos sempre, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Antes da gente sentar, abre os celulares, não é nem mais Bíblia, né? Os celulares. E eu queria fazer uma leitura bem dinâmica, que é um dos temas, né, que a gente tem trabalhado nas nossas redes com as mulheres da igreja. Então, é só para a gente frisar mesmo, que é lá em Tito 2 e 3. Tito 2 e 3. Eu quero uma leitura, todo mundo compartilhando aí, para ficar bem gravado mesmo qual que é o propósito da rede de mulheres. Amém? Vamos lá? Tito 2 e 3. Amém? Semelhantemente, ensina as mulheres o quê? Vamos lá? Ensine as mulheres mais velhas a serem o quê? No quê, gente? E não serem o quê? E nem escravizada ao quê? Mas serem capazes de ensinar o que é? Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem o quê? E aos seus? Oh, aleluia! A serem prudentes e que mais? E estarem ocupadas em casa e a serem o quê? Bondosas e sujeitas a seus próprios marido, a fim de que a palavra de Deus não seja. Amém. Então, esse é o propósito da rede de mulheres, da nossa igreja. Então, é através dessa palavra, a gente vai ser ministrado hoje. E eu gostaria que vocês aplaudissem a pastora Andréia, que vai estar falando um pouquinho para nós hoje. Amém? Graça e paz, podemos sentar todo mundo. Amém. Bom,
Para começo de história, a gente sabe que hoje nós somos convidadas para uma reunião de líderes, certo? Todas aqui já são líderes, não são? Amém. Quem não é, está sendo forjada para isso, amém? Quem aqui, levanta a mão, é solteira? Levanta a mão. As solteiras, beleza. Só para eu ver em termos de número, embora eu sei a maioria. Bom, para começo de história, a gente tem, como a Ju acabou de ler, a gente tem sido ensinada, basicamente esse ano, em cima dessa palavra de Tito. E essa palavra, ela tem sido inculcada nas nossas vidas, nas nossas mentes, né? E o que é o objetivo desse livro? Esse livro, na verdade, foi quando o apóstolo Paulo escreveu a Tito com o objetivo de dar orientações para que ele passasse isso para a igreja, para ele poder instruir. Ele é um livro de instrução para nós até os dias de hoje. Então, como é um livro de instrução, e mais especificamente no que nós já lemos aqui em Tito 2, do 3 ao 5, está nos ensinando, tem as orientações para que nós entendamos o que é um papel de uma mulher madura. Uma mulher que muitas vezes nós ouvimos os termos aqui, principalmente as novinhas, né? Vão falar assim, mas que negócio é esse de matriarca? Né? Que vem a ser essa questão de uma mulher matriarca? É só velha que é matriarca? Quem acha que são só as velhas? Que a palavra ela começa lá dizendo assim, que as mais velhas, né? Eu tenho uma outra tradução aqui que disse que as mulheres maduras. E uma mulher madura, ela só é madura quando ela tem certa idade? Não necessariamente, né? Então, nós vamos nessa tarde, como líderes que nós somos, nós vamos meditar um pouquinho, refletir um pouquinho do que é ser uma matriarca. Como nós temos ouvido em todas as nossas reuniões da rede de mulheres, né, em todos os ensinamentos, na escola bíblica, enfim, em tudo relacionado a nós mulheres, nós temos ouvido falar e tem sido o nosso direcionamento no sentido de que nós precisamos ser exemplos. Então, vamos lá, então, o que é essa mulher madura? Que ela pode estar, conforme a gente vem aprendendo também, em construção. Ninguém nasce sabendo de tudo, concordam? Então, essa mulher madura, ela não se refere necessariamente a mulheres idosas, velhas, mas sim aquelas que já têm um nível de maturidade. E a maturidade, ela vem com a idade, mas, acima de tudo, ela vem pelas experiências vividas. E os exemplos que nós vamos tendo no decorrer da nossa vida. Existem meninas que nascem em lares que muitas vezes não são evangélicos, mas elas têm um referencial de uma matriarca muito intenso. Uma mulher que zela, que tem essas características que eu vou dizer para vocês aqui, que são mulheres relevantes. O que é ser relevante? Aliás, reverente, porque a palavra lá tem uma tradução que diz assim, as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida. Elas são respeitada, ela é cortês, ela é amável, é polida, ela é delicada, ela é benigna, ela é afável, ela é honesta, ela é bem educada, ela é bem criada, ela é bem ensinada, ela é civilizada, ela é requintada, ela é gentil, ela é solícita, atenciosa, ela é afetiva, é tratável, ela é acessível, ela é atingível, ela é abordável. Enquanto eu vou falando, vamos meditando, se nós temos essas características. Eu acredito, pelo fato de nós estarmos aqui, se nós somos chamados para liderar outras mulheres, já avançamos nesse processo de sermos mulheres maduras, nos tornamos matriarcas para esse tempo.
Umas um pouco mais avançadas, outras ainda lá no começo da caminhada. Mas o importante é que nós estamos todas nesse processo, todas. Nós não nos tornamos mulheres virtuosas da noite para o dia. Isso é fato. Então, que esse seja um momento mesmo de reflexão para nós, quanto ao nosso agir, porque somos mulheres virtuosas em construção. Então, vamos entender um pouquinho o que é, né, sobre ser uma mulher matriarca. O que é? Então, a matriarca é uma mulher rara. Ela é sofisticada intelectual e emocionalmente. Ela é espiritualmente muito madura, que tem um altíssimo grau de conexão com o sagrado. Ela vive para Deus e por Deus, e não troca isso por nada. Ela se cuida por Ele, e não por estética, por entender que todos os dias ela recebe um presente que é mais um dia de vida. Todos os dias recebemos um presente de Deus. Todos os dias. Então, ela se cuida para honrar o seu Criador. Nós temos nos cuidado? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão do cuidado. Quando nós nascemos, nós recebemos uma virtude que é nata, que o Senhor nos dá gratuitamente. Ele nos dá a graciosidade. Todas nós nascemos graciosas. Infelizmente, algumas de nós perdem essa graciosidade com o passar do nosso caminhar. Mas, ao nos desenvolvermos, nós vamos sendo moldadas e, ao termos as consciência, vamos seguindo pelo caminho da trilha da sensibilidade. E aí, dessa forma, nós desenvolvemos a elegância, a delicadeza e a gestão de recursos. Olha que interessante. E o que é essa elegância? É só quando eu estou com roupas de grife? Quando eu estou vestida de uma forma de alto valor nas minhas vestimentas, ou naquilo que eu calço, naquilo que eu uso de acessório? Não. A elegância, ela é a sensibilidade intelectual, ou seja, é um desejo que vem dentro de nós de ansiar pela paz, sendo capaz de apaziguar corações. Olha só, a matriarca, ela desenvolve isso. Zelar pela paz e apaziguar corações. Como líderes, não é que nós fazemos muitas vezes? Nós não temos que apaziguar corações. Muitas vezes, num momento de muita descompasso de algumas de nós, ou das nossas lideradas, nós temos que trazer esse senso de paz para essa... Eita, que o suor está grudando até a folha. Então, esse é uma do caminho dessa trilha da sensibilidade, né? Desenvolver a elegância. E a delicadeza? A delicadeza é a sensibilidade emocional e afetiva, a capacidade de fazer com que o outro se sinta bem. Então, quando a gente apazigua o coração, a gente tem esse desejo de ansiar pela paz, a gente acaba trazendo o quê? Tendo essa capacidade da delicadeza, né, de fazer com que o outro se sinta bem. E a gestão de recursos? É a sensibilidade de transformar o material em belo. E olha que coisa muito interessante, quando eu estava estudando, e Deus ministrou muito no meu coração. O homem deposita na mulher uma semente. Talvez aquela semente, ela não é nem bonita. Quem já viu um espermatozoide lá nos figurinhas? É um bichinho esquisito, né? Olha o poder que Deus deu a nós. A partir do momento que ele está no nosso útero, transforma essa semente em algo muito maior, no belo. Então, quando nós desenvolvemos essa sensibilidade, nós temos a capacidade de pegar, muitas vezes, o dinheiro que o patriarca, né, o provedor,
o esposo traz para dentro de casa, e transformar isso em algo pequeno, talvez, por mais que tenha um valor muito alto, mas nós transformamos isso em educação para os filhos. Quando se compra um imóvel, nós transformamos isso num lar. Olha como a gente pega uma coisa pequena e a gente transforma em algo muito poderoso e belo, né? Aí as solteiras falam, mas espera aí, eu ainda não casei, eu ainda não tenho o meu patriarca, e aí, como é que eu faço a regestão desse recurso? Você continua fazendo daquele recurso que o provedor da sua casa traz, muitas vezes o nosso pai, ele nos traz, e nós transformamos no belo, porque a gente administra muito bem. E também nós vamos relembrar da mulher de Provérbios 31, que ela, depois nós vamos mais à frente, relembrar que essa palavra fala, mas como ela transforma pequenas coisas no belo. Então, nós temos características para entender essa matriarca, algumas virtudes que ela tem. E ela é autônoma. Ela não depende de ninguém, a não ser do Senhor, para ter as suas expectativas atendidas, as suas expectativas elas serem alcançadas, porque ela aprende que ela não tem que depender de outra pessoa, depositar em outra pessoa as suas próprias expectativas. Que a expectativa, afinal de contas, ela é de quem? Nossa. Nós não podemos gerar peso sobre o outro. Essa mulher, além dessa matriarca, ela é próspera, ela é enérgica, ela tem uma alta vitalidade. O que é essa vitalidade? Não é ser preguiçosa. Ela é inteligente, tem domínio da racionalidade. E a inteligência, ela não é só adquirida pela questão do conhecimento. O conhecimento, quando ele realmente se transforma, ele vira sabedoria, porque nós temos esse domínio de racionalizar. Nós somos sensual sem ser vulgar, divertida, romântica, sem romantizar tudo. Nós somos nutridoras, já está no nosso DNA ser nutridora, né? Por isso que a mulher, ela gera filho, ela amamenta. Nós somos aconselhadora, nós somos tranquila, gentil, inocente. A inocência que traz a beleza, essa mulher. Astutas no sentido de sabermos, recebermos do alto e transformarmos e com astúcia aquilo que muitas vezes Satanás quer distorcer e fazer com que nós tenhamos atitudes erradas. E nós somos sagradas, quando nós entendemos realmente o nosso papel. Então, a partir do momento que assumimos esse papel de matriarca, mesmo, né? Nós vamos em busca de desenvolver essa matriarca em nós vamos praticar tranquilidade, que é o autorrespeito. Ela está bem com ela mesma e não pesa em relacionamento. Olha só, nós não vamos pesar aquilo que eu falei antes, porque nós não criamos expectativas, depositamos em cima do outro. E o que acontece muitas vezes em relacionamentos, que mulheres colocam sobre seus maridos um peso que eles não são aptos a aguentar por tantas cobranças, porque nós não trazemos essa tranquilidade que muitas vezes nos falta nisso, né? Nós praticamos, quando somos matriarcas, nós praticamos o desapego. Ela não cria expectativa dramática, não cria intenções exageradas, ela não cria situações de manipulação. Ela é mais autônoma e dependente, não é dependente emocional. Porque a mulher que é dependente emocional, ela começa a manipular e se permitir ser manipulada. E aí vira um jogo. E nesse jogo, acaba que os dois saem perdendo, e por isso que muitos relacionamentos são destruídos, por conta dessa manipulação. E uma mulher, quando ela não tem as características de uma matriarca, ela acaba manipulando em todos os seus relacionamentos, porque as expectativas ela vai depositando no outro, para que o outro faça aquilo que ela quer.
E ela pratica a inocência. Ela não entra em discussões masculinas para ter razão. Vê as coisas com simplicidade. Ela não é uma fêmea fatal. Não é aquela mulher que chega chegando. Não é aquela mulher que, muitas vezes, lá no trabalho, na sua profissão, ela só lida com homens e aí ela acaba ficando com as atitudes mais do que embrutecidas, porque ela quer medir força com o homem. E, muitas vezes, existem mulheres que elas não só medem forças com seus maridos, mas elas medem força, muitas vezes, com seus pais, com seus líderes. Por quê? Porque ela não pratica esse desapego, ela ser desapegada do que é no outro, né? Ela não, aliás, da inocência, já que eu estou aqui, né? Ela não tem as atitudes masculinizadas. E aí, mais para frente, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Ela é espiritual, ela pratica a espiritualidade, ela tem Deus antes de tudo. A prioridade dela é Deus e depois ela mesma. Depende emocionalmente somente de Deus. Aí todas as expectativas são depositadas no Senhor. Ela não cria expectativa no príncipe encantado, seja ele não conquistado ainda ou aquele que ela já está casada. Então, a mulher matriarca nunca se deslumbra quando quer ser conquistada, indo para cima ou assumindo um papel de caçadora ou conquistadora, pois este é o papel do homem, uma vez que o instinto masculino é de caça, é de conquista. Se a gente for olhar lá para a pré-história, né, lá quando a gente vai estudar nos livros e tudo mais, o homem sempre era aquele que saía arrastando a caça, não é? Esse é o instinto masculino, esse é o instinto do homem. Mas a gente foi, ao longo do tempo, o mundo foi distorcendo, fazendo com que a mulher se tornasse mais masculina e o homem mais feminino. E esse instinto de caçador, muitas mulheres, elas assumem isso. Eu vou conquistar o cara, custe o que custar. E aí ela vai para o fêmea fatal. E aí ela não mede esforços para a conquista. E ela não se permite ser conquistada. A matriarca, ou aquela que não se tornou uma matriarca ainda, mas vamos colocar a donzela em processo de matriarcado, né, para se tornar uma matriarca, ela precisa entender isso para que ela não erre, porque mulheres que não são matriarcas, elas só atraem homens meninos. Uma mulher que não é madura, ela atrai homens inseguros. Então, deixa eu ver onde que eu... Ela é misteriosa, uma vez que essa é uma habilidade altamente atraente. Assim, mesmo sendo casada e estando há muito tempo no casamento, ela deixa o homem conquistá-la todos os dias. Nenhum homem gosta de uma mulher disponível demais. Ela influencia pelo exemplo e não pela manipulação. Quando ela se torna vulgar, seja por suas vestes, por suas atitudes, ações, ou por sua fala, ela se masculiniza, deixando de ser feminina. E aí vem toda aquela briga do feminismo e da feminilidade. Quando nós entendemos o que é ser feminina, né? E eu já disse várias características aqui que a gente pode tomar para nós. Então, a matriarca, ela faz a gestão de recursos com habilidades femininas, pois ela busca em Deus como dominar o material. Ela não assume o papel de provedora do seu lar. Pode auxiliar, mas não concentra suas energias em prover. A carreira profissional não vem antes das prioridades principais, que são elas, como eu já citei, que são o relacionamento com Deus, consigo mesmo e com sua família. Então, quando nós entendemos que o nosso papel não é ser provedora do nosso lar, mas auxiliadora. Então, André, isso significa que eu tenho que parar de trabalhar, porque, afinal de contas, só meu marido tem que ser o provedor? Só o meu pai tem que ser o provedor? Nananina, não. O que nós não podemos é assumir um papel que não é nosso. Nós precisamos batalhar, sim, por crescimento das nossas famílias. Mas isso não significa que nós temos que assumir um papel que é nosso.
que não é nosso. Porque se nós formos lá fazer, muitas vezes, o que as nossas atitudes masculinizadas fazem com que o nosso marido, ou aquele nosso pretendente, né, ele se torne uma pessoa acomodada, porque nós vamos tirando dele aquilo que é a essência dele. Nós vamos tirando dele o papel do sacerdote. Nós vamos tirando dele a autonomia, a autoridade. Ah, mas e se ele não for crente? Uai, você já estava casado, minha irmã, sinto muito. Vai orar e orar muito para que haja uma transformação. Ah, mas e se ele não for crente, mas eu acho que eu vou conquistar ele, e aí eu vou ganhar ele para Jesus, e aí eu vou casar com ele. Amém, se você conseguir isso. Glória a Deus. Mas ele tem características de um patriarca? Ou ele é um homem menino, maturo? Né? Então, é onde nós precisamos entender muito bem qual é o nosso papel, que não é de prover os recursos para o nosso lar na íntegra. Porque isso vai nos trazer algumas consequências quando nós fazemos isso. E eu sou prova viva disso, porque eu vivi esse tempo. Eu vivi esse tempo até entender que não era o meu papel. Deixa eu ver aqui. Quando nós entramos em disputas, muitas vezes com os homens, que é o que, na verdade, o feminismo sempre acaba colocando para nós. Nós disputarmos com o homem. E, na verdade, o que nós precisamos é ter realmente direitos iguais, mas não atitudes idênticas. Nós não temos que copiar o modelo do masculino, porque não é esse o nosso papel. E é isso que a gente tem sido ministrada constantemente, desde que eu estou na Santa Geração, como mulher, o quanto eu tenho aprendido. Então, quando essa mulher ela domina essa questão material, ela se torna... É porque ela é mais espiritual, faz com que ela tenha maior sensibilidade. Essa gestão da matéria a faz mais sensível. Então, a inversão de papéis é uma fuga para não arcar com as responsabilidades de ser homem ou de ser mulher. A mulher com o papel que não é dela traz a ela um cansaço, um estresse, um envelhecimento precoce, a perda da graciosidade inata e vai enfeiecendo. A mulher se embrutece quando assume o papel masculino. O instinto masculino é o da conquista, como eu já falei, e o da mulher é o da elegância e da delicadeza. Só consegue usar a energia oposta quando se consegue voltar à energia natural sem se perder a um equilíbrio. E em quem nós encontramos esse equilíbrio? Em Deus, exatamente. Quando a mulher ela consegue chegar num nível de autoconhecimento e de relacionamento com o Senhor, a ponto dela ter essas características muito desenvolvidas, né? Por isso que nós estamos constantemente estudando e aprendendo, ela consegue ter maior sensibilidade para entender a mente masculina. Aí, por que muitas vezes só de olhar o nosso esposo, a gente já percebe se ele está bem, se ele não está bem, o que está acontecendo com ele? Porque quando nós estamos conectadas realmente com o sagrado, conectadas com o Senhor, essa sensibilidade nos é dada pelo Espírito Santo. E a mulher que, enquanto o homem tem todo esse instinto de caça, de conquista, tudo que ele quer é respeito e admiração. E nós, mulheres, o que nós queremos? Nós queremos proteção, nós queremos segurança. Então, por mais que a briga das feministas é de direitos iguais, de poderem ter ações iguais, né? Comportamentos iguais, se ele pode, eu também posso, vai se masculinizando e ela vai sempre dizer assim, eu não preciso de homem para nada. O que ela está dizendo? Eu não preciso de ninguém para me proteger. Mas, no fundo, tudo que está no instinto dela é ter essa proteção masculina, é ter essa segurança que alguém está provendo para ela. Mesmo quando ela é aquela batalhadora que levanta cedo, que cuida da casa, que cuida de filho, que prepara tudo, que vai para o seu trabalho, que volta, porque ela sabe que ela pode ter segurança naquele que é o provedor da casa. Né? Então,
A matriarca ela tem alguns sensos. É o senso de equilíbrio, de valor próprio, de valores essenciais, senso de prioridade, Deus, ela, a si mesma e o outro, senso de bom humor, senso de humor. E o papel da patriarca também é essencial para influenciar as futuras gerações das mulheres. E aí é onde entra, né, o nosso exemplo, a força do exemplo, a determinação que nós precisamos ter, a compaixão, para que as jovens aprendam também poder, né, ter serem capazes de serem líderes, tanto dentro quanto fora de casa. E nós dominamos esses nossos instintos e nos tornamos matriarcas com o nosso relacionamento com Deus, mas é em todas as geografias onde nós estamos que nós fazemos essa diferença. Não é só quando eu estou lá liderando na célula, não é só quando eu estou nos eventos da igreja, mas eu sou altamente, quando me torno realmente uma matriarca, mesmo que em construção, em qualquer geografia onde eu estou, eu influencio pelo meu exemplo. Você não precisa muitas vezes falar nada, mas as nossas atitudes refletem aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos e aquilo que nós estamos nos tornando. Então, a matriarca, ela tem que estar constantemente praticando duas rotinas essenciais, que é a rotina sagrada, que é tudo que se faz para Deus, por gratidão, devoção, que te conecta com Ele, são as ações que você faz, que nós fazemos, para nos tornarmos mais conectadas com o Senhor. Então, quais são essas ações? É vir à igreja? É estar na célula? Também. Mas, acima de tudo, é quando nós tiramos o nosso tempo para meditarmos na palavra, para nós orarmos, para nós louvarmos. Essa é uma conexão com o sagrado que nós precisamos buscar. Porque à medida que nós avançamos, nós vamos amadurecendo nesse relacionamento com Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais sensíveis. E aí vem essa sensibilidade da elegância, a sensibilidade da delicadeza, de como gerir recursos. Vocês já perceberam quando nós estamos num jejum mais prolongado, de uma busca mais intensa da palavra, que muitas vezes nós temos as percepções muito mais claras? Às vezes você fala, de onde me veio essa ideia? Não podia vir de mim. Porque muitas vezes o Espírito Santo está nos direcionando, nos alertando por algo, né? E isso acontece no nosso relacionamento, muitas vezes para nós ficarmos mais atentas no nosso relacionamento com o nosso esposo. Às vezes, uma sensibilidade de ver, de perceber que tem alguma coisa que não está tão legal com alguma das nossas lideradas, que nós precisamos interceder com mais intensidade por esse ou por aquele. Por quê? Porque nós estamos nessa rotina sagrada. E rotina já diz tudo. Não é uma vez por semana. Não é uma vez por mês. Não é quando eu venho à igreja. Rotina é todos os dias, em todo o tempo. É estar conectado em todo o tempo com o Senhor. Mas e aí? Eu tenho que trabalhar, como é que eu vou ficar com a minha atenção toda no Senhor? Com as suas atitudes. Você está revelando a graça do Senhor. Você está conectada com Ele. Porque você não vai fazer nada sem que seja aquilo que Ele quer que nós façamos. Concordam? Faz sentido para vocês? E aí, o que é a rotina de autocuidado? Então agora eu tenho que ir para a academia todos os dias. Olha, eu não sou o exemplo para isso, infelizmente, ainda. Mas então eu tenho que ir lá fazer minha caminhada, então isso é uma rotina de autocuidado. Também, extremamente necessária. Ou ir para a bike, né, Erlândia? Mas o autocuidado é tudo aquilo que nós praticamos que nos faz nos conectarmos com nós mesmas, de autocuidado, de cuidarmos de repente, do cabelo, que me faz eu ser grata. É algo que eu estou cuidando do templo do Espírito Santo. É aquilo que faz com que eu entenda que eu não estou me cuidando por uma mera questão estética,
porque eu quero ficar bonita, porque, afinal de contas, eu vou lá para a reunião das líderes, eu quero estar abafando. Não, gente, nada disso. Não tem problema nenhum de a gente estar realmente com... quando a gente se olha no espelho e fala assim, ai, eu estou me amando, tem uma espinha de todo tamanho aqui, mas eu estou linda. Por quê? Porque você pratica o autocuidado, você cuida de si, não é porque tem uma circunstância atípica naquele momento que não está legal, que não está legal, que vai tirar você dessa rotina. Você vai cuidar da alimentação sua e da sua casa, descansar, porque muitas vezes nós pegamos as nossas rotinas do dia a dia e a gente se culpa até por descansar. Quando a gente entra num nível de cobrança tão grande conosco, de exigir tanto, às vezes o descansar para nós é como se fosse uma culpa, fosse algo pecado, algo que nós fizéssemos que não está certo. Ou aquelas que têm o vício do trabalho, né? Ela tem que estar sempre em movimento, trabalhando, senão, se eu deixar de ser produtiva, então eu não estou fazendo o meu papel. Não, nós precisamos descansar. Por isso que Deus criou dia e noite. A noite foi feita para descanso. Por quê? Porque o nosso organismo precisa também desse descanso. Então, isso também é uma prática do autocuidado. A matriarca, com a prática das rotinas sagradas e do autocuidado, ela chega a um ápice quando ela entende a mente masculina. Torna-se extremamente atraente porque ela sabe lidar com a espiritualidade, com a intelectualidade, com a afetividade e com a materialidade. Olha só, vocês já ouviram em algum momento um homem falar assim, tão linda, mas quando abre a boca só fala besteira? Isso não é uma matriarca. A matriarca, ela precisa estudar. Ah, mas eu preciso estudar para quê? Para ter uma ótima carreira? Não. Para você saber o que falar, como falar e onde falar. Nem todos os assuntos a gente tem que entrar, não. A duras penas, muitas vezes, eu tive que aprender que nem todo assunto de homem eu tinha que entrar. E está tudo bem. Por quê? Porque homem... Quem já viu? Mulher chega uma para a outra, nossa, você está tão linda hoje. Depois vira para a outra e fala, misericórdia, que roupa é aquela? Homem não. Homem já chega, ele é direto. Cara, que bucho é esse? Você está gordo, hein? E o outro fala, está tudo bem, e segue. Porque o homem não tem essa sensibilidade que nós temos de nos magoarmos, muitas vezes, com a sinceridade. Mas uma matriarca, ela não leva isso para o coração. Ela começa a trabalhar, ela é tão segura de si, porque a segurança dela está no Senhor, que isso não vai afetar quando alguém disser que ela não está tão bem assim. Ela recebe isso como uma ajuda para que ela possa melhorar. Então, quando nós entendemos que essa sensibilidade vai a nossa aproximação com Deus nos torna mais sensíveis para que a gente possa entender, inclusive, a mente masculina, e nós podemos ter atitudes femininas para que possa ajudar esse homem, nós vamos cada vez evoluindo um pouco mais nesse processo de nos tornarmos essa matriarca. E aí nós vamos ter êxito no nosso relacionamento de casal, nós vamos ter êxito no relacionamento com nossos pais, nós vamos ter êxito na criação dos nossos filhos. Como eu disse, nós, quando nascemos, nós já nascemos com essa graciosidade inata que Deus nos deu. Homem, quando nasce, a princípio, ele não sabe como ser homem. Ele precisa aprender. E, muitas vezes, nós, mães, estamos desensinando ou não ensinando os nossos filhos a serem homens. Porque, às vezes, a gente fala, você quer uma comidinha? A mamãe vai fazer a comidinha para você. Não, meu filho, peraí. Homem, o sistema é bruto. E tem que ser. Não dá para ser muito dodóizinho. Com a menina é toda graciosinha, que a gente arruma cabelinho. Não tem menina, né? Mas arruma isso, arruma aquilo. Para homem, não. Tem que ensinar ele a ser bruto. Por quê? Porque é o instinto dele. Porque a nossa sociedade está vivendo cada vez mais o quê? Homens feminilizados e mulheres embrutecidas, masculinizadas. E aí está a inversão de papéis. Aí a mulher está querendo encarar lá fora, não assumindo seu papel, muitas vezes, dentro de casa, de ser aquela cuidadora, fazendo o papel do Espírito Santo,
e assume um papel que não é dela. E é fácil, principalmente para as que têm temperamento como o meu, uma colérica sanguínea? Não é. Muitas vezes a gente fala, ai, que vontade, principalmente quando é casado com melancólico fleumático, né? Eu, vai, criatura, faz. Mas aí a gente fala, oh, Senhor, não sou eu que mudo ele, muda eu, Senhor. Me muda, me transforma, me dá sensibilidade, me ajude, me equilibra. E aí o Senhor vem trazendo serenidade para a gente ter calma e esperar o tempo certo. E quanto menos sensibilidade nós temos, mais o outro se torna acomodado, porque nós estamos querendo tomar, muitas vezes, atitudes que não convêm, que não é nosso. Eu criei na minha casa uma regra para mim. Ah, tem um botijão de gás para trocar? Vou lá e eu troco. Ah, tem um galão de água para trocar? Eu vou lá e troco. Há muito tempo que eu não faço mais isso. Tem homem na minha casa, para que eu vou fazer esforço? Eu posso fazer? Posso. Se necessário for, eu dou conta. Mas quantas vezes eu deixei ficar lá sem água, ficar com sede, esperar para ir lá trocar? Porque eu tinha que fazer os meus homens sentirem que eles são homens e que eu preciso deles. Que eu sou sensível. Eu tinha um dizer que, muitas vezes, o Milton virava para mim e falava assim, dá para ser menos bruta? Só um pouquinho para variar? Eu falei, Deus me livre de ser menos bruta, com tanto de macho desse dentro de casa. O que vai ser de mim? Até que eu entendi que eu preciso ser feminina para eles cuidarem de mim. E eu não ia me igualar a eles. Mas por quanto tempo eu quis me igualar? A minha brutice. Achando que ia medir força e ia dar tudo bem e tal. Era isso mesmo. Quando nós entendemos o nosso papel de matriarca e quando nós nos propomos a nos desenvolvermos com esse papel, nós entendemos o nosso chamado, o nosso propósito. Ah, então qual é o meu propósito? As mais jovens, principalmente, que falam assim, meu Deus, e agora? Eu já estou há tanto tempo e eu não sei qual é o meu propósito. O que eu faço? Propósito nada mais é que servir o outro com os nossos dons e talentos. É isso, é tão simples. A partir do momento que você está servindo uma água para alguém, você já está usando o seu dom, o seu talento, da sensibilidade de saber que o outro pode querer água. E você já está cumprindo um propósito. Às vezes a gente fica com uma neura tão grande, querendo um propósito do tamanho do mundo, para mudar o mundo, mas a gente não consegue mudar nem as nossas rotinas. Como é que a gente quer mudar o mundo? Como é que a gente quer ajudar a outra pessoa, auxiliar numa transformação de vida, se nós não conseguimos ter o mínimo de atitude para que nós mesmas possamos nos transformar? Talentos e dons que Deus deposita em nós para cumprirmos propósito, se nós não usarmos para servir, eles nos envelhecem, eles nos envenenam. É forte isso, não é? Propósito, dons e talentos que Deus me deu, se eu não usá-los para servir ao outro, eles podem me envenenar. E eu posso morrer e não deixar nenhum legado acima de tudo. Tá, mas e aí? O que eu faço com esse monte de informação? Bom, um dia, Jesus caminhava e parou num poço. Todas eu acredito que sabem dessa história. Quando ele se encontra com a mulher samaritana. Não é? Por que Jesus teve que parar ali? Vamos pensar um pouquinho nessa história da mulher samaritana. Ela era uma matriarca? Quem acha que ela era uma matriarca? Ninguém acha? Essa mulher, ela não tinha descoberto ainda a essência dela. Sabe o que faltava nessa mulher? Conexão com o sagrado. Não é interessante isso? Faltava conexão. E quando ela encontrou essa conexão, que foi Jesus, quando ele fala, eu sou a água da vida, quem beber nunca mais terá sede. Olha como ela se tornou uma mulher relevante. Em quem ela depositava as expectativas dela? A princípio, ela depositava nos homens. Ela teve 5, e nenhum era o marido. Olha,
Porque ela estava depositando em quem as expectativas dela? Nos homens com os quais ela estava vivendo. Ela não acreditava nela mesma. Ela teve, provavelmente, atitudes de vulgaridade, porque ela queria tanto as expectativas dela serem supridas, que talvez ela foi muito vulgar para conquistar cada um desses homens. E sabe-se lá o que essa mulher fez para que esses interesses dela pudessem ser supridos. Então, quando ela se conecta com Jesus, e todas nós aqui já nos conectamos com Jesus, todos nós recebemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, ela deixa de ser uma mulher vulgar, de cultuar seus próprios interesses, e ela começa a desenvolver a essência dela, e aí ela começa a ter a evidenciada a graciosidade, a elegância, a delicadeza e a gestão dos recursos. Por quê? Quando ela se conecta com Jesus, o que ela faz? Depois de toda a conversa com Jesus, ela volta lá e ela chama todos quantos ela pode para vir conhecer Jesus. Ela não começou a cumprir propósito? E olha que foi assim, numa conversa com Jesus. E nessa conversa, Jesus deu várias estratégias para ela, várias informações, chaves. E daí ela começou o processo de cada vez se desenvolvendo mais, para que ela pudesse influenciar cada vez mais tudo lá dentro da sua geografia. E é esse o papel que nós temos. É isso que nós somos chamadas. Nós, muitas vezes, nós não entendemos que, quando nós nos conectamos com Jesus, nós somos chamadas de filhas, princesas amadas. Mas sabe que nem toda princesa, ela se torna rainha? Porque muitas vezes ela se perde nesse processo da maturidade. Então, nós vemos as jovenzinhas, né, que ainda estão lá na flor da idade, conhecem tão pouca coisa, e ainda vem as crises existenciais. E aí ela tem a convicção, eu sou uma princesa. Mas ela não se empenha para se tornar uma rainha, uma matriarca. E eu vou usar alguns exemplos aqui agora. Quero que vocês olhem bem. Eu sei que para algumas já causou algum espanto, mas era essa a intenção. Vem aqui, Daiane, por favor. Nós aprendemos, muitas vezes, isso de maneira geral, que a nossa aparência fala muito mais do que as nossas palavras, muitas vezes, não é? Que as nossas atitudes falam mais do que 1000 palavras. A Daiane, em sua essência, ela é uma matriarca, não é? Hoje ela está com uma aparência de uma matriarca? Vocês têm certeza? Ah, o cabelo dela está tão lindo, gente. Olha, escovado, lisinho. Tá não? O que vocês estão observando nela que tem, assim, uma certa vulgaridade? Eu sou crente ao meu vestido. Nem sempre vestidão está comportado. Nem sempre vestidão demonstra a característica de uma matriarca. Pode arrumar esse peito. Volta você mesmo. Quero usar mais um exemplo. Isabel, por favor. Linda, né? Não é apaixonante? Principalmente quando ela está ministrando lá para as crianças? Quando ela nos ministrou. Vocês veem algo na Isabel, assim, que talvez não está tão característico de uma matriarca? Aliás, vocês acham que ela é uma matriarca? O que nela vocês percebem, assim, que talvez não está tão, assim, matriarca hoje? Essa leg apertadinha, esse moletão, né? Nem toda mulher
Aliás, os homens, eles não gostam de mulheres extremamente disponíveis. Pode atrair, olhar, sensualizar, né? Mas não é o que realmente, por mais que de repente o esposo, o pretendente, possa não falar nada e nem observar, porque tem homem que passa tão despercebido que não observa, mas isso não demonstra o papel de uma matriarca. Pode arrumar isso aí também, Isabel. Volta ao seu normal, minha irmã. Mais uma coisa. Volta, Bel, espera aí um pouquinho. Mais uma coisa que eu quero... Nenhuma de nós, independente da idade, precisamos nos esconder em vestimentas extremamente que levem à percepção da masculinidade. Calças que deixam a gente mais masculina, camisetão. Isso não significa que, lá vez ou outra, a gente pode estar usando em casa, em algum momento, para ir para a academia, porque para a academia também não é para ir lá e outro. Matriarca não fica se expondo. Mas essa característica de uma vestimenta que esconde a sua feminilidade também não é um papel de uma matriarca, porque ela é elegante. E elegante, como eu disse, não se trata de vestimentas caras ou vestimentas que sejam de grife, mas é ter bom gosto e bom senso. É ser feminina, usar da delicadeza, e muitas vezes assim a gente não consegue ser delicada para ninguém. E o pior é que tem algumas vezes que às vezes a gente peca porque a gente vai dormir desse jeito com o nosso marido. Né? Hashtag fica a dica. Pode ir, Bel, obrigada. Agora, quero pedir mais uma. Apóstola. Venha com a sua... Não, venha com o seu material. Venha com o seu material e tudo. Se arrependeu? Eu me arrependi de aceitar o papel. O que vocês acham dessa nossa matriarca? Essa é a nossa matriarca. Hã? Gente. Foca. Venha pra cá. Venha cá. Vem aqui. Ela já está toda constrangida, que eu sei. Mas olha só. Eu acho que não podia ser pessoa melhor para trazer esse impacto para nós. Não é a característica da nossa matriarca mor, né? Mas, gente, quantas vezes nós vemos mulheres com atitudes assim? Não importa. A gente corta. Olha só. Quantas vezes nós vemos mulheres representando bem o seu papel, com Bíblia na mão, com caderninho, com canetinha de anotação. E muitas, glória a Deus e aleluia. Mas elas não estão se portando com sua aparência como mulheres de Deus. E ninguém está aqui para julgar ninguém. Mas é para nós refletirmos como nós temos agido. Como que eu tenho sido um referencial para a minha geração. Às vezes no dia a dia a gente não vê, mas sabe como a gente observa muito quando extravasa? Nos casamentos. Porque acha que é um dia super, mega, hiper especial e que pode ser de qualquer jeito, e aí tem aquela história ainda, não tem roupa, não acha roupa na loja para mim, decente e tal. Aí a gente aproveita esses momentos. E o que a gente quer dizer com isso? Que não é em si a roupa, mas nós somos modelo. Nós falamos com os nossos gestos, com as nossas ações. Eu falo que eu tive a minha pastora assembleiana, até o tutano, ela nunca me ensinou nada verbalmente. Mas tudo que eu aprendi foi observando o comportamento dela. Não precisava falar nada. Então, por quê? Como nós somos líderes, as nossas lideradas, as pessoas que estão em volta, elas vão se inspirar na nossa postura. E muitas mulheres chegam na igreja com muita sede de servir a Deus seriamente, ser uma mulher exemplar. Só que ela não tem esse parâmetro que nós temos. E aí ela observa que a pastora anda vulgarmente, se veste de qualquer forma,
ela não vai errar, ela vai me ter como padrão e vai fazer aquilo inconscientemente. Tipo assim, não, se ela está fazendo, eu acho que não tem nada demais, eu posso fazer também. Então, nós estamos ensinando uma coisa que não está legal, contrário aos princípios da palavra. E aí, para não atrapalhar a pastora, rapidinho, depois, eu quero só ler os versículos base sobre isso, gente. Como Jó em focinho de porco, assim é a mulher que se porta indecentemente, que não sabe se portar, que não tem postura, está lá em Provérbios. Né? Seja o que chama atenção, seja a nossa maneira de se portar, não o nosso modo de vestir. Então, tem vários versículos base para essa fala e para essa encenação que a gente está fazendo hoje aqui. Pastora, assuma seu papel de volta. Não é chocante quando... Mastigando chiclete, gente, por favor. Eu acho que você... Imagina você... Imagina... Olha aí, tá vendo a enrolação? Imagina você está na frente do juiz, o juiz falando com você e você... É irritante, não é? É irritante. Toma seu chiclete, joga fora. Pronto, foi proposital também. Gente, essa questão dos chicletes, ele tipifica muito algumas das atitudes que nós temos. Às vezes, inconscientemente, nós estamos mascando chiclete e, ao passo que alguém está falando, é como se nós estivéssemos com desrespeito a essa pessoa. Então, como a apóstola disse, na frente de um juiz, jamais alguém se comporta dessa forma. Então, mas eu estou só lá na célula, o que tem? Tem alguém que está falando? Seja respeitosa com quem está falando. Seja respeitosa, mesmo que ela seja de um nível inferior ao seu. Porque nós nos tornamos um exemplo quando nós nos comportamos igual com uma pessoa que tem alta patente, como nós nos comportamos com aquela que tem baixa patente. Quantas pessoas, muitas vezes, não têm humildade, estão lá no seu trabalho, chega o seu diretor, o seu chefe, chega, bom dia, chefe, mas passou pela zeladora, pela faxineira, como se fosse uma pessoa fedorenta. E nós vemos isso muitas vezes em mulheres. E não é isso que agrada o coração de Deus. Nós precisamos ser as mesmas. A nossa essência tem que ser a mesma em todos os lugares que nós vamos. Então, a gente, de certa forma, chamou a atenção para a questão do chiclete, porque o chiclete também incomoda quando alguém está mascando perto de você ou dentro do seu raio de visão e você está ali ouvindo uma outra pessoa falar. E como a apóstola falou, muitas das atitudes que as pessoas que vão se chegando até Jesus, elas vão inconscientemente tendo referenciais. E nós somos referencial. Se você está no papel de liderança, em qualquer que seja a instância, você é um referencial. E você não é um referencial quando você está com microfone ou direito de fala. Você é um referencial quando, de repente, você está lá na rua, fazendo seu supermercado. Mas aí, você pode, de repente, está tão calor, eu vou no supermercado, e você põe uma bermudinha que pega aqui, assim, ó, mostrando a polpa da sua bunda. Aí você encontra alguém. Meu Deus, é alguém da igreja. É só para os da igreja que você tem que ser exemplo? Você só vai ser a mulher virtuosa na frente dos teus pares, daqueles que são da mesma linha que nós estamos? Por isso que eu falei que nem toda princesa se torna rainha. Porque se a princesa não entender que ela tem que buscar exemplos em mulheres mais maduras e também precisa ser um exemplo como uma mulher ainda em construção, nós vamos falhar sempre, gente. E, às vezes, nós precisamos, sim, de uma
amiga sincera, de uma liderança sincera, que olha para nós e fale com sinceridade. Porque eu disse que mulher tem essa tendência de, às vezes, falar assim, na frente uma coisa e nas costas outra. Mas não, tem aquela minha amiga sincera, aquela líder sincera que chega, não, olha, essa roupa não está legal, não. A Duda que o diga comigo. As minhas lideradas que digam comigo. Porque eu falo e falo mesmo. Porque eu as amo. Pode ir lá, tem truques. Hã? Hã? É mal de líder, né? Glória a Deus que é mal de líder. É bem de líder. Então, a gente precisa realmente entender. Olha só. Quando o rei Assuero mandou chamar, né, todas aquelas moças para que viessem se candidatar para ser a nova rainha, se tornarem princesas, ele mandou que chamasse as mais bonitas, certo? E vieram um monte de mulher, não vieram? Não ficou um monte de mulher lá, se preparando durante um ano, tomando banho disso, banho daquilo, creme de não sei o quê, e vida só de mordomia, certo? Quantas se tornaram princesas? Ou rainhas? Uma. Esther. Porque tinha um propósito. Esther se preparou. Quando ela foi naquela câmara onde podia escolher todas as joias, tudo que ela quisesse, ela usou de sabedoria, não foi? Ela não saiu como as outras, catando tudo. Ela foi elegante, discreta, delicada, né? E aí, por conta dela ter características e entender, talvez não na linguagem que nós estamos falando aqui, mas ela entendeu os ensinamentos do tio. E ela conseguiu ser essa matriarca para se tornar rainha. Por isso que eu trouxe aqui para nós, para a gente meditar, se nós estamos fazendo jus a uma coroa de rainha. Mas a gente precisa lembrar de mais uma coisa. Vasti tinha coroa. Vasti, ela era uma rainha. Certo? Mas por tudo que nós conhecemos da história, ela deu o exemplo? Ela foi a matriarca? Vasti, ela se perdeu dentro do papel dela de rainha. E por conta disso, ela perdeu o trono. Ela perdeu porque ela não entendeu que acima das vontades dela estavam as vontades do Senhor. Acima dos interesses pessoais dela estavam as vontades do rei. E aí é onde nós precisamos, acima de tudo, entendermos o que é uma submissão. O papel da rainha não é assumir o papel do rei. O papel da rainha é fazer com que o reino se estabeleça, auxiliando o rei, ajudando nessa missão. E esse é o nosso papel como mulheres. É isso que nós precisamos em todo o tempo estarmos trabalhando na nossa vida. Ah, mas eu sou sempre matriarca, sempre com as características de matriarca. Não, gente, infelizmente nós somos humanas. E muitas vezes nós falhamos. Muitas vezes a gente veste aquela roupa que não era tão adequada. Muitas vezes nós usamos palavras que não deveríamos ter falado. Muitas vezes nós nos posicionamos de uma maneira que não deveria. A Ana quer falar algo. Graças e paz. Vou contar aqui um testemunho que o Espírito Santo me trouxe ao coração e eu perguntei se era para falar para a glória de Deus. Ele, sim, testemunho. Essa semana, o meu filho mais velho, ele foi na minha casa para conversar comigo, que quando eles se casaram, ele e a Suziane,
eu presenteei com uma casa pela Caixa. Peguei o dinheiro que estava lá e dei como um lance, né? E agora, eu creio que, em nome de Jesus, Deus há de fazer um milagre na vida deles. Eles se divorciaram e não chegaram a um acordo na questão da divisão dos bens. E aí ela foi para a justiça. Ele não queria isso. E aí ela colocou, o nome dela é Suziane, colocou o meu nome na lista para ser chamada. E aí meu filho foi lá comigo essa semana, fomos conversar e aí ele me contou o que estava acontecendo. Aí eu falei, filho amado, eu não vou te dar a resposta agora, porque, queridas irmãs, eu aprendi, e hoje eu não tomo mais nenhuma decisão sem antes buscar o conselho do Pai. Então, eu falei, eu não vou te dar resposta agora, meu filho, mas amanhã, se Deus quiser, eu te dou uma resposta. Porque ele queria saber se eu ia, né? Aí eu orei, e orando, eu me fiz uma pergunta. Eu falei, mas tem alguma coisa? O que a Bíblia diz sobre isso? Aí veio aquela voz, procure. Aí eu fui lá no Google e coloquei irmãos, tribunais, alguma coisa assim. E aí veio lá no Google. Está em 1 Coríntios, no capítulo 6. Se algum de vocês tem queixa contra outros irmãos, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Eu vou ler só até aqui. Eles são cristãos, mas eles estão afastados da presença do Senhor, né? Então, eles poderiam ter resolvido isso, mas ela não quis. E ele falou, mãe, a advogada falou que se a senhora não quiser ir, a senhora não precisa ir. Aí, quando eu falei, tá bem, quando eu vi isso aqui, aí eu fui orar. E conversei com o pai. Aí ele disse, não vá. E aí eu avisei, no dia seguinte eu liguei para ele e falei que eu não ia. Era esse o testemunho para a glória de Deus. Amém? Amém. Eu creio que esse testemunho da Ana, ele faz sentido na questão, principalmente da sensibilidade, porque a prioridade é o Senhor, né? Nenhuma decisão a gente tomar sem que o Senhor nos direcione. E é isso que nós precisamos fazer, em tudo na nossa vida, em tudo. E como eu disse, nem sempre nós vamos estar sendo essa matriarca 100%, nem sempre a gente vai ter as atitudes corretas sempre. Mas o melhor de tudo é que a gente sabe que nós temos um Deus, que nele nós podemos confiar, que as nossas expectativas podem ser depositadas nele, e que ele é capaz de nos perdoar todas as vezes que nós errarmos. E se nós já temos a conexão com o sagrado, nós já temos a conexão com o Senhor, porque nós fizemos uma aliança com Jesus, nós precisamos estar buscando em todo o tempo. Sermos essas mulheres em construção, essas matriarcas em construção, para que a gente não perca a nossa coroa, para que a gente não deixe o inimigo nos conduzir para um caminho que não é aquele que o Senhor tem para nós. E ainda lá continuando refletindo sobre a mulher de Provérbios 31,
E eu creio que faz muito sentido quando nós submetemos a essa análise, né, essa reflexão sobre a matriarca, porque aqui diz muito dessas características, que a mulher virtuosa, quem a achará? Ou seja, ela não é uma mulher disponível, fácil. Disponível, que eu estou dizendo, não no sentido de disponibilidade em ajudar, mas disponível, né? O seu valor excede ao de rubis. O coração do seu marido está confiado, nela está confiado. Assim, ele não necessitará de despojos. Ou seja, ele não vai procurar nada lá fora, porque ele tem dentro da casa dele. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Por quê? Porque ela não dá peso em cima desse marido, cobrando que ele cumpra atenda uma expectativa, que é uma expectativa dela, que ela não depositou no Senhor. Porque a expectativa está sempre em busca de o seu desejo próprio, sua vontade própria. Ah, mas André, e aí? O que eu faço quando eu quero aquela roupa, aquela bolsa, aquele calçado que só ele pode me dar? Ora, minha irmã, que o dono do ouro e da prata é o Senhor, por que ele não pode tocar no coração do seu esposo para te dar? Né? Ela busca lã e vinho, trabalha de boa vontade com suas mãos. Ela não é uma mulher preguiçosa. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se, mesmo à noite, para dar de comer aos da casa e distribui a tarefa das servas. Eu vi uma frase de uma jovem moça, casada há muito pouco tempo, que ela me veio à memória agora. Ela, quando solteira, ela era cristã, ela não é daqui, ela é do interior, e ela era uma influenciadora cristã, ela fazia divulgação para muitas lojas de roupas, calçados e serviços. E passou um tempo, ela se casou e ela veio para Porto Velho. E eu acho que o filhinho dela deve estar com 1 ano agora, ela deve ter uns 3 anos de casada. E ela retornou para o interior, e eu vi o quanto essa menina tem sido transformada por aquilo que ela tem se posicionado. E uma das frases que ela publicou, algumas coisas dizendo que ela imaginou que ser uma empreendedora ela ia conquistar lá fora, mas ela aprendeu todas as lições de empreendedorismo quando ela entendeu o papel dela dentro do lar. Olha que intenso isso. Porque tem lugar melhor para a gente ser treinada? Todas as nossas habilidades são testadas dentro da nossa casa. Todas. A que a gente tem, a que a gente não tem, a que a gente tem que buscar. Não é? Então, essa mulher aqui, de Provérbios 31, que eu creio que todas nós somos essa mulher em construção, fala muito aqui do quanto ela tinha disposição e quanto ela usava todos os talentos dela para corresponder ao propósito. Ela não se envenenou, porque ela trabalhava, ela cuidava da casa, ela tecia, ela vendia, ela comprava, ela negociava. Mas a demonstração que ela honrava o seu marido, porque diz que o seu marido era conhecido nas portas e assentava-se entre os anciãos da terra. Como nós aprendemos nas ministrações recentes, principalmente do apóstolo, a porta das cidades era onde estava o governo, era onde os homens que tinham honra se sentavam. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Por que ela se alegra com o dia futuro? Porque a expectativa dela está no Senhor. A expectativa dela não está naquilo que é possível nas circunstâncias. Ela abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam na bem-aventurada. Seu marido também e ele a louva.
Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. É o nosso exemplo que honra o nome do Senhor e faz com que nós sejamos reconhecidas, não por sermos as empoderadas, mas por nós sermos mulheres segundo o coração de Deus. O que nos torna altamente atraentes é sermos conectadas com o Senhor, buscarmos a presença dEle, o direcionamento dEle em todo o tempo. Então, eu tenho algumas perguntas para que a gente possa refletir. Qual mulher eu tenho sido? Medita. Leva essas perguntas para você meditar no seu tempo de devocional com o Senhor. Senhor, qual mulher eu tenho sido? Eu tenho sido sábia ou tola? Eu tenho sido uma matriarca ou uma vulgar? Eu tenho conquistado através dos meus comportamentos, das minhas atitudes? Como esses meus comportamentos e atitudes têm me definido? Tenho tido uma vida com rotina sagrada e de autocuidado? Ou eu só faço de vez em quando, tanto um quanto o outro? Tenho me deixado influenciar pela cultura do mundo ou tenho influenciado minha geração? O que eu estou disposta a fazer para me transformar numa mulher madura, nessa matriarca que sou chamada para ser? Você está disposta? Você está disposta em evidenciar aquilo que, a graciosidade que Deus já te deu desde que você foi gerada no ventre da sua mãe? Nós vamos repensar algumas das nossas atitudes? Eu acho que, certamente, a gente pode aprender ano após ano sobre o papel da mulher, segundo o coração de Deus, segundo os princípios da palavra. E a gente nunca vai esgotar. Nunca. Quanto nós temos aprendido em todas as redes de mulheres. Quanto nós temos sido ministradas quando nós ministramos outras mulheres. Quando nós somos usadas pelo Espírito Santo para ser instrumento dele. E nem assim a gente esgota. Todas as orientações que a palavra nos traz, que tem ali as orientações que Tito traz para as mulheres, nós não vamos esgotar. Porque, às vezes, os ciclos que nós estamos passando, as estações que nós vivemos, às vezes nos fazem esquecer aquilo que a gente já aprendeu, mas não colocou em prática efetivamente. E aí é onde nós precisamos estar, em todo o tempo, sendo sistemáticas em aprender e nos permitir ser tratadas. Concordam? Faz sentido para vocês? Às vezes nós vemos de abordagens diferentes. E às vezes, para virar uma chave em nós, precisa ter uma abordagem que talvez não seja aquela que a gente ouviu da última vez ou das últimas vezes. Por anos eu escutei sobre a mulher virtuosa. E eu fui entender Provérbios 31 numa ministração que a apóstola fez alguns anos atrás, lá na igreja do Alphaville. Quando ela começou a falar, parece que descortinou tudo. E às vezes é só isso que a gente precisa. E às vezes é tudo que nós precisamos nos permitir ser na vida das outras. Como eu disse, talentos e dons que Deus nos entrega, se nós não usarmos para cumprir o propósito dele, nos envenenam. Então, se nós fomos chamadas para liderar, para sermos exemplo, e se nós não o fizermos com diligência do Senhor, se nós não buscarmos realmente nele o que nós precisamos de transformação, nós vamos nos envenenar. Porque nós vamos enterrar talentos. E nós seremos cobradas o dia que nós estivermos diante do Senhor. Muitas vezes as nossas atitudes não nos farão perder a nossa salvação.
mas podem impedir tantas outras de terem esse encontro com o Senhor, como foi o da mulher samaritana. Amém? Quer falar algo, apóstolo? Então, eu quero convidar vocês para que a gente possa ficar de pé, que a gente possa orar. Que a gente possa levar realmente assim na nossa mente tudo que nós já aprendemos até agora. Sermos essa mulher virtuosa, sermos exemplo, ensinarmos as mais velhas, a amadurecermos, porque muitas de nós somos meninas mimadas em muitas atitudes. Vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Feche teus olhos. Fala para Ele agora tudo aquilo que você tem sentido. Pede para Ele trazer à memória tudo aquilo que você aprendeu para que você possa colocar em prática. Que nós possamos colocar em prática. Pai, em nome de Jesus, nesse final de tarde, Senhor, num dia tão acalorado, nós ouvimos algumas reflexões daquilo que o Senhor tem como princípio para as nossas vidas, Pai. Nós aprendemos, revivemos, reaprendemos, reouvimos muito daquilo que nós já fomos ensinadas, Senhor. Que o Senhor possa nos trazer discernimento para que nós possamos enxergar onde nós temos falhado, Senhor. O que nós temos feito, Senhor, que não tem te agradado. Aquilo que não temos feito, Senhor Deus, para cumprir os seus princípios. Pai, se a nossa aparência, se o nosso comportamento, se as nossas vestimentas não estão honrando a Ti, Senhor, nos ajude a enxergar, Pai. Nos faça olhar para dentro de nós mesmas e buscar essa transformação que muitas vezes nós não conseguimos sozinhas, mas nós precisamos da Sua ajuda, Pai. Senhor, como o Senhor transformou tantas mulheres da Bíblia, que nos são exemplo, como o Senhor transformou quantas mulheres que hoje, nesse nosso tempo, são nossos exemplos, que nós também possamos ser transformadas dia após dia, para que possamos também ser exemplos para outras, ó Pai. Que não fiquemos com esses conhecimentos somente para nós, mas nós possamos influenciar não só as nossas lideradas, mas todas aquelas que estão na geografia ao nosso redor. Quão lindo, Senhor, é quando nós possamos exalar o Teu perfume através das nossas vidas, ó Pai. Senhor, nos ajude nesse processo. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos mulheres virtuosas, mulheres que se tornam matriarcas, Pai, rainhas, que não perdem suas coroas por qualquer bobagem, ou que não, melhor ainda, que não perdem em hipótese alguma. Que nós possamos entender, Senhor, que maior é o Teu reino, que é a Tua glória, e para isso nós somos servas fiéis, sendo filhas amadas do Senhor, fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos. Nos ajude, Senhor. É a nossa oração nesta tarde, Senhor, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa cada uma de nós, Pai. Nos abençoe, nos conduza. Pai, em nome de Jesus, dê mais e mais sabedoria, discernimento e direcionamento à nossa apóstola para nos conduzir nesse processo, Senhor. Ela sendo a nossa matriarca, aquela que tem nos conduzido, que o Senhor possa usá-la, Senhor, de maneira extraordinária. E mesmo quando ela traz um exemplo negativo, ela é instrumento para que nós possamos ser tocadas e para que nós sejamos transformadas de glória em glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãs, eu queria rapidinho só concluir com vocês. Vocês podem sentar um pouquinho só? Eu queria falar assim, que vocês entendam o propósito dessa reunião. A gente vai ter mais reuniões assim, para líderes. Por quê? Porque nós precisamos desenvolver uma cultura, uma linguagem na igreja.
O que é uma linguagem? É que, quando você é abordada, você sabe qual o propósito que você está cumprindo ali. Deus te colocou aqui neste lugar, nessa igreja, para desenvolver um propósito. Eu estava falando com meu esposo que esses dias eu sentei com um aluno, veio trazer uma atividade para mim, de 9 anos, e eu fiquei abismada com o quanto ele estava inserido na igreja dele. Ele me deu um raio-x da igreja dele, um garoto de 9 anos. Coisas boas, mas ele me falou como funcionava a igreja dele em segundos. E eu pensei comigo aqui, será que se nós estamos passando as informações, será que as pessoas estão compreendendo mesmo? Será que se eu perguntar para um adolescente da minha igreja, ele vai saber verbalizar como é que funciona a igreja que ele serve a Deus, o papel que ele contribui ali naquele local? Então, o propósito das reuniões de mulheres é esse, porque nós já nos pegamos com mulheres que frequentavam a igreja há mais de ano e nem sequer sabia que nós tínhamos departamento de mulheres na igreja. Isso é sério? Muito. E o que a gente fala? Que às vezes a gente comunica com os líderes e não chega a informação na ponta. Então, o propósito dessas reuniões é esse. E nós vamos falar sobre esse modelo, porque é aquilo que a gente está com base em Tito. Deus nos chamou para ser modelo. Qual modelo nós estamos sendo? Não é só na igreja, é na escola, é no trabalho, é nas redes sociais, ou no casamento, porque às vezes a gente tem que ficar justificando como pastores o comportamento de algumas mulheres, mas é lá da tua igreja? A gente tem que ficar justificando o comportamento. Então, a gente tem que ser referencial modelo. Não estou falando de perfeição. Quando a gente fala de matriarca, deixa eu só dar um exemplo bem vivido em nossas vidas. Quantas mães, mulheres de Deus, talvez nossas mães, viveram um casamento difícil, mas suportaram por causa dos valores e dos princípios que elas acreditaram. Essas são matriarcas. Então, se for para definir uma mulher matriarca, ela vai viver os princípios de Deus acima dos seus sentimentos. Em cima dos seus, principalmente, direitos. Se Vasti olhasse para isso, ela não tinha sido destituída de rainha. Mas ela olhou em cima dos seus sentimentos, dos seus direitos. Meu esposo até pergunta, você quer ter razão ou quer ser feliz? Não dá para ter razão e ser feliz ao mesmo tempo. Então, quando a gente entende que a gente está cumprindo um propósito e o nosso propósito é agradar a Deus acima de todas as coisas, nós somos felizes, mesmo que nós perdemos os nossos direitos. Entendeu? Então, assim, meu casamento está muito difícil, mas se não for por adultério ou por coisas imorais, né, a imoralidade sexual, você não tem direito de largar. A Bíblia até dá esse direito sobre a imoralidade e sobre ser traído, mas ela não dá, ela te propõe. Ela fala assim, por causa da dureza do coração do homem, aí acontece o divórcio. Mas se o nosso coração não for duro, se o nosso coração for um coração perdoador, a gente ainda vai lutar por esse casamento? É muito forte, né? Somente quem é centrada nos valores de Deus e sabe quem, por isso que a matriarca ela sabe quem ela serve, que Deus vai honrar. E se você for lembrar as mulheres da sua vida que pagaram um preço muito grande para aguentar um casamento, porque elas queriam ser um referencial para os seus filhos, vá olhar na vida dos filhos, que a maioria deles são bem-sucedidos, a maioria dos filhos que casaram não se divorciaram. Você vai ver os frutos. Foi assim com a Abigail, ela tinha todos os direitos, um beberrão, cara difícil como Nabal, mas ela não lutou contra ele, ela foi com Deus e com as armas da sabedoria. E depois ela se tornou mulher de Davi. Então, é Deus que nos honra, que nos leva a lugares mais altos, amém? Esse é o nosso papel e esse propósito de estar falando sobre isso, e a gente vai falar mais, é porque vocês são matrizes, matriarcas. Nós não podemos reproduzir algo pior que nós temos que reproduzir coisas melhores do que nós. E, para isso, a gente precisa aprender e estudar. Ninguém nasce pronto, como a pastora Andréia falou, e a gente precisa aprender a estudar. Claro que tem umas vem nata, né? Na escola mesmo, esse dia eu estava falando, uma garota do 7º ano,
Eu fiquei, com perdão assim, da pobreza da palavra, mas fiquei babando no comportamento da garota. Eu falei, que coisa mais linda. Um perfil de matriarca. E nem da igreja é, tá, gente? E os homens sabem ler isso. Amém? Entenderam o propósito da reunião? É porque... Por que a gente faz esses teatrinhos aqui? Eu vou falar a verdade. Porque muitas vezes o óbvio precisa ser falado. É óbvio, mas precisa ser falado. Por exemplo, muitos casamentos mosaicos que a gente tem visto aí, preciso falar sobre isso. A matriarca, ela sabe, nem meu marido, que é o meu primeiro marido, gente, eu posso ter total confiança nele, ele é homem. Então, se você é de um segundo casamento, tem filhas, tem filhos, cuide do comportamento das suas filhas na frente desse homem. Ele não é obrigado. Ele é homem, ele pode ser provocado. Estão entendendo? Estou sendo bem claro. E daí vai, uma série de coisas. Então, a mulher sabe, ela está ligada. Então, ela tem essa astúcia para o lado do bem, né? Essa malícia para o lado do bem. Amém? Obrigada pela presença e a resposta de todas vocês para estarem aqui. Eu creio que a gente vai aprender junto ainda muito mais. Amém?